Infelizmente aqui não vai dar para colocar na transparência, né? Mas legal, né? É que está bem detalhado, eu não queria perder esse desenho, né? Bom, gente, a aula de hoje, né, nós vamos discutir o preparo do médium, né, para os trabalhos de Umbanda, né? Então, vai envolver tudo, né? Desde a nossa saída de casa, o banho, né? Como nós vamos nos prepararmos mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? E nós vamos ver alguns detalhes, né, que não observados, né, ou vão nos prejudicar ou vão, né, dificultar, né, o nosso trabalho e às vezes até mesmo o próprio trabalho, né? Então há muitas coisas, né, para a gente discutir. O nosso tempo é curtinho, né? Então eu vou procurar ser bem objetivo, né? Inicialmente, né? Então o preparo do médium para os trabalhos de Umbanda, né? Então não é o preparo do médium para um ambiente mediúnico, na casa espírita, outros trabalhos. Estou discutindo a Umbanda, né? Tá? Então, o lado físico, o lado mental, o lado espiritual, né? O lado físico, né? Então, há até alguns tabus, né, que nós devemos quebrar, né? Aquele, por exemplo, da carne, né? Comer carne antes dos trabalhos é bom ou é ruim, né? Bom, que a carne, ela está impregnada, né, de vibrações do animal, né, que não importa a forma como, né, ele foi morto, né, a vibração não é boa. Né? Então a carne, ela tem impregnada, né, essa vibração. Agora essa vibração, né, se a gente for considerar, né, o tanto que ela pode nos prejudicar, né, ela poderá nos prejudicar sim, né, individualmente, mas não vou dizer que ela vai prejudicar um trabalho. Não é? Ela pode prejudicar o nosso estado íntimo, se assimilarmos àquela vibração, não é? Agora, o problema é individual, não é? É pessoal, não é? Dizer que vai prejudicar no trabalho mediúnico não é bem o caso, não. Né? Então, comer carne, não comer carne, né? Lembremos, Hitler era vegetariano, não é? Então, pensar no assunto, né? Francisco Cândido Xavier, né, gostava de um bifezinho, né, com Coca-Cola, né? Bem, então há alguns tabus que a gente, né, o problema da carne não é o problema da carne em si, indigestos, né? Se nós vamos entrar num trabalho, né, mediúnico, nós precisamos de energia, né? Se o nosso corpo estiver, né, com o estômago carregado, cheio de alimento, dentro de um processo digestivo, né, pelo menos 2 horas, né, então o corpo vai estar reunindo energias para o processo digestivo, vai estar tudo concentrado aqui no nosso gástrico, né, o plexo gástrico, o chakra gástrico, né, vai estar, né, voltado à digestão, né? O corpo não vai parar porque você vai entrar num trabalho mediúnico, o corpo vai continuar. Então, parte das suas energias, grande parte das suas energias, né, vão estar concentradas. Então, comer muito, encher a barriga, né, antes de um trabalho mediúnico não é bom, né?
Contudo, fisicamente, o que é que nós precisamos, né, para adentrar um ambiente mediúnico, né? Consideremos que, né, fisicamente nós precisamos ter energia, né? Então, aquela história, né, antes de um trabalho mediúnico, não é bom, não é? No ponto de vista, atento ao ponto de vista, né, das energias, né? A relação sexual, por exemplo, né? Porque há um grande desgaste de energia, né? Mas não é que é proibido, não pode de jeito, não é isso, né? Se um médico, por exemplo, ele for entrar num trabalho de cura, não é? Parte dessas energias que ele poderá aplicar, utilizar no trabalho de cura, não é? Ele vai desgastar aquela relação do dia anterior, né? Então, aí é uma questão, né, de necessidade, né? Dentro do trabalho que eu vou adentrar, né? Mas eu estou falando, né, de uma relação do cônjuge, né, em harmonia, né? Nada de outras coisas, né? Porque senão aí eu vou ter um outro problema que aí é espiritual. Estou falando, né, do problema físico, do desgaste, né? Porque num trabalho mediúnico, não é? Nós vamos empregar ectoplasma, nós vamos empregar o fluido vital que está no sangue, né? E dentro de uma relação, né, tanto ectoplasma como fluido, não é? Vital são ambos, né, desgastados. Há um desprendimento dessas energias na relação, né? Muito bem. Fora o próprio desgaste físico, natural, né? Muito bem. Tá? Então, fisicamente, devemos nos preservar de que forma? Não é? De energias, não é? Estarmos, não é? Fisicamente o melhor possível. Nos dias de hoje, né, com toda a tribulação, sai do serviço correndo, né? O Gaspar está dando risada, né? Meu Deus, né? Eu também, eu tenho que dar risada, né? Porque é complicado, né? A gente sai do serviço, aquela tribulação, né? Aquele mito de dormir 8 horas, né? Nos dias de hoje, né? Às vezes a gente dorme 3, 2, né? Quando dorme 3, já tá bom. Então, os dias de hoje são dias mais atribulados, né? Se a gente conseguir dormir 8 horas, né? Mais que 8 não precisa, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá bom? Vou trabalhar hoje, mediunicamente, vou dormir 24 horas, né? 8 horas tá bom, né? Para quem não consegue, né? Alguns casos, né? Ultimamente aí, né? A gente tem dormido 3 horas e olha lá, né? Então, bom, né? Vamos utilizar o que temos, não é? Isso também, embora, né, fosse bom, né, pudéssemos estar mais conservados, mas se, né, não pudermos, aí nós vamos ter que pelo menos estarmos agora mentalmente bem. Esse não tem jeito, né? Então, o que é o mental, né? A mente cria, né? Então, o psicossoma, né? André Luiz descreve bem o psicossoma, não é? Para quem leu, né? As obras de André Luiz, né? Mecanismos da Mediunidade, e aí vai, os 16 livros, né? Aquela coleção só, o psicossoma, né? O que mentalmente nós criamos, né? O nosso casulo mental, a nossa casa mental, o nosso ambiente mental, todos temos esse ambiente mental, né? Nosso psicossoma, de que maneira ele está, né? Depende do que a gente pensa, né? Então, a mente, ela cria um corpo, né, mental, e cada um vive dentro desse corpo que ele criou. Por exemplo, se nós temos, né, os nossos pensamentos presos, né, em questões sexuais, por exemplo, então nós criamos uma casa, né, em que aquela vibração, né, aquele ambiente, né, atrai, repele, né, segundo aquilo que está vibrando, né? Então, por exemplo,
né? Então, se eu estou preso, né, em desvios do sexo, né, eu vou atrair pessoas, eu vou atrair espíritos, né, encarnados e desencarnados, né, naquele ambiente que eu crio mentalmente. Eu, né, estou preso naquilo, eu crio o meu casulo, fico preso dentro daquilo, né? Então, por isso que muitos espíritos, né, quando acabam adentrando no ambiente lá da desobsessão, né, da doutrinação, eles falam, mas foi ele que me chamou, né? E é verdade, porque aquela casa mental, né, está convidativa, chamando, né? Não é que conscientemente nós chamamos, nós atraímos inconscientemente pelo ambiente mental que nós criamos. Então, né, por isso Jesus advertia, né, orai e vigiai, né, o nosso pensamento, não os dos outros, né. Então, o nosso mental, os nossos pensamentos, né, e tomemos cuidado no físico, no nosso mental, né, como é que a gente vai estar pensando, né, tudo isso é importante, né. Espiritualmente falando, né, o ambiente do nosso aura, do nosso corpo espiritual, nosso perispírito, né, principalmente o aura, né, porque o aura é o reflexo, né, de tudo praticamente, né, tanto o aura é reflexo do físico, como o aura é reflexo do mental, como o aura é reflexo do nosso próprio espírito, né, pelo que sente, vibra, né. Então, finalmente chegamos no aura, né. Agora, nessa parte do aura é complexo, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma ampliação mediúnica, né? Concentrem-se, foquem, né? Vou arrumar um desses em transparência pra gente. Aqui nós vamos ver por que, né, existem algumas, não só na questão da disciplina, né, mas algumas até exigências, né, que se faz dentro dos trabalhos, né, e a gente precisa tomar cuidado, né. Bom, vamos ver. Os banhos, né. No nosso preparo, então, nós temos os banhos, nós temos a defumação, né? Nós temos alguns cuidados no corpo que a gente precisa ter, né? Então vamos lá, os banhos. Os banhos, 3 tipos. Captou meu pensamento. Três tipos básicos, né? Energização, harmonização, limpeza ou descarrego, né? Então, tem um outro tipo aqui, né? Eu vou deixar aqui reservado, né? Preparo, porque há vários tipos aqui, né? Nas certas ocasiões. Então, energização, os banhos básicos, né? Energização, harmonização, limpeza ou descarrego, né? Energização, que tipo de banho é esse, né? Energização, né? Os nossos chakras,
né? Eles podem ser alinhados, eles podem ser harmonizados de forma a renderem mais, de forma a assimilarem, né, energias com maior facilidade, né? É como se, por exemplo, né, vamos representar, né, a energia aqui. Então, essa aqui, ó, é uma energia, né? Né? Aí, se ela tiver que passar, né? Vamos dizer assim, por um funil que a bloqueia aqui, olha, vai ficar pouco aqui, né? Se eu fosse representar isso eletricamente, né, seria assim, né? Mas aqui é uma forma de visualizar, né? Então, vamos dizer que essa energia nasceu de novo um celular. Essa aqui é a energia que está no ambiente para mim assimilar, né? Mas algo está provocando uma certa resistência, que é o meu ambiente áurico, né? Então, os banhos de energização visam, não é, abrir, não é, vamos dizer assim, o ambiente de assimilação dos nossos chakras. Isso é energização. Não é que o banho de energização gera energia. Os banhos de energização, eles ajudam os chakras a assimilar maior. Então, de forma maior. Então, o que ele faz, né? O banho de energização, ele abre um pouquinho esse funil aqui, né? Ele faz isso aqui, ó. Né? Então, as energias agora, ó, era assim, né? Mas agora vai ser assim, ó. Não aumentou? Né? Deu para entender? O banho de energização, ele faz isso. Então, por isso que... O que é um banho de energização? É um banho que trabalha nos chakras, né, dilatando, abrindo, né, o ambiente para que eles absorvam, né, acho que esse tema é melhor, absorvam melhor as energias que já estão no ambiente, né, assimilem, né. Agora, que tipo de ervas, né, eu posso utilizar para um banho de energização? Aí está. Tomem cuidado, né? Ao receitar, aliás, a gente não deve receitar para ninguém banhos, né? Porque a gente tem que conhecer as ervas, tipos de ervas. Não é assim, né? Toma um banho disso, toma um banho daquilo. Você não sabe se você está energizando, descarregando. Você não sabe o que você está fazendo com a pessoa, né? Então a gente tem que entender bem, né? Para poder prescrever, né? Melhor que as entidades façam isso, porque vão primeiro diagnosticar o paciente, ver o que ele está precisando, para depois recomendar, né? A gente não costuma falar aí, pula aí numa banheira com sal grosso aí que vai resolver o seu caso. Não é bem assim, você vai ver que não é bem assim, né? Então, energização são algumas ervas e formas de serem aplicadas e preparadas para fazer isso, né? Tá? Não vem ao caso agora a gente discutir isso, se der tempo a gente pode citar. Vou citar alguns exemplos só, né? Vamos colocar aqui. Energização, por exemplo, um caso, né? Energização. Boldo. O boldo normalmente é utilizado no chakra coronário. Por quê? Porque
ele tem a propriedade de abrir, dilatar esse chakra, né, se aplicado nesse chakra, para que ele assimile mais. Por isso, normalmente o boldo, né, ele é usado para fazer a limpeza da coroa. Na verdade, é uma energização da coroa, né, não uma limpeza, é uma energização, né? Tá? Um exemplo. Agora vamos lá para a harmonização. O que é a harmonização, né? A harmonização, né, já é alinhamento especificamente, vamos dizer assim. Se o energização dilata, abre, né, quebra as resistências, né, do ambiente áurico aos chakras, para que esses chakras correspondem melhor, assimilem melhor, né? O harmonização é um alinhamento, né? Então, o que seria esse harmonização, né? Dentre os vários tipos, não é, de energias, vamos dizer assim, né? Funcionaria mais ou menos como um filtro, tirando, selecionando, tirando, vamos dizer assim, algumas impurezas. É mais ou menos um filtro. Ele seleciona, né? Deixa passar, vamos dizer assim, determinado tipo de energia, né? Isso seria uma harmonização, né? Algumas ervas, um tipo de ervas que faz a harmonização, por exemplo, pétalas de rosas brancas, rosas, né? Faz a harmonização, canaliza, seleciona determinados tipos de vibração, né? Então ajuda a assimilar determinados tipos de vibração. Então ele cria uma harmonização, né? Eletricamente seria algo assim, falando, né? É uma sintonia, né? Deu para entender? A harmonização da energização, que é uma coisa bem diferente. Então, rosas, bolo, dei um exemplo. Agora eu descarrego, né? Deu para pegar isso? Limpeza, descarrego, né? Bom, limpeza, descarrego também tem várias formas de se fazer, né? Limpeza, descarrego através de sais, através de ervas, né? É um pouquinho diferente, né? Eu coloquei limpeza e descarrego, né? Mas na verdade, limpeza e descarrego é um pouco diferente, né? Por exemplo, a arruda limpa, faz uma determinada asepsia. O sal grosso descarrega. É um pouquinho diferente. Como é que eu vou explicar aqui? Eu vou limpar essa parede. Então, alguém falou, passa álcool
né? Que limpa, né? Vai dissolver, né? Vamos pegar álcool, passar, mas não ficou tão bom. Aí alguém vai falar para mim, ó, passa uma lixa e arranca, né? Ah, tá. Aí deu certo. Então vamos dizer assim, o descarrego é uma forma de limpeza grossa, Oi? Pesada e profunda. Descarregar é um processo mais grosso, não é bem a palavra descarregar. Digo não. Vamos falar dos tipos de energia, né? Para entender talvez melhor. Eu tenho miasmas, eu tenho fluidos deletérios, eu tenho fluidos enfermos, larvas, perniciosos, não é? Enfim, né? Vamos dizer assim, limpeza mentalmente, né? Digamos que os meus pensamentos não andam muito bom, mas as minhas companhias, aí no meu aura, né? Eu criei uma carga fluídica de miasmas, de fluidos deletérios, né? Então, até esse ponto aqui é limpeza. Mas uma entidade perversa, né? Acabou criando uma larva fluídica, uma coisa pegajosa, né? Perniciosa, né? Alguma coisa para te prejudicar, te carregou de uma determinada carga, de um determinado fluido. Aí eu já estou envolvido com larvas, fluidos enfermizos, né? Coisas mais grossas, né? Então aí é descarrego. Quando eu faço um descarrego, eu estou limpando aqui. Quando eu faço uma limpeza, eu estou limpando aqui. Isso aqui deu para entender assim? Né? Tá? Depende do tipo de energia, né? Tá? Se é um cascão, descarrego. Se é uma casquinha, uma limpeza. Agora, se as entidades só passarem descarrego pra gente, não, só um cascão. Tá? Mas tem diferença, né? A diferença é essa daqui. Aí, banho de preparo, né? Tem ocasiões, né? Tem várias situações, né? Então não vou discutir muito isso daqui não, né? Um exemplo seria um determinado trabalho que nós vamos participar, né? Nós vamos participar de uma desobsessão. Aí as entidades vão pedir um determinado tipo de defumação, vão pedir um determinado ponto, vão no atabaque, vai preparar o ambiente, né? De uma determinada forma. Tudo envolve aqui, né? Tá bom. Muito bem. Então vimos os banhos, não é? Agora a defumação. A defumação, né, pode-se dizer que é a segunda etapa do banho, não é? Porque também é um banho, muitas vezes com as mesmas ervas, né? Alecrim, beijoim, né? Arruda, casca de alho, pó de café, né? Irô, né? Tem bastante tipos, né? Então,
Na defumação, né, nós temos um básico de 7 ervas, né, muito utilizadas desde o princípio, né? Então a combinação dessas ervas, né? Agora a gente vai entender por que, né, quando uma defumação está completa e quando ela não está completa. Uma defumação, ela tem que abranger, né, limpeza e descarrego. Ela tem que fazer, ela tem que, aliás, 3 coisas, né? Ela tem que, né, auxiliar o ambiente mediúnico na indução dos médiuns, né, ao ambiente mediúnico. Ela tem que promover a limpeza e ela tem que promover o descarrego. Então, quando eu vou montar um defumador, né, não adianta quebrar os mitos, tabus, né? Essas coisas que vêm escritas em caixinhas, né? Por exemplo, chama dinheiro, tranca dificuldade, sei lá, né? Atrai sorte, né? Isso não existe, né? Tá bom? Aliás, tudo pode ser com essência, né? Então, esse defumador, né, ele faz fumaça, porque é um pó de serra e tem uma essênciazinha, um cheirinho gostoso. Então, esse defumador para o plano espiritual, ele não faz nada do que precisa. Ele não vai promover o ambiente mediúnico, indução mediúnica, ele não vai fazer limpeza, ele não vai fazer descarrego. Via de regra, pelo menos esses industrializados, até está escrito aqui, ó, pó de serra, aromatizado. Eu não enxergo, mas eu já li antes, viu? Não sei onde está escrito, mas eu sei que está escrito. Confira depois. Né? Agora, por que a gente usa? Porque todo defumador preparado na casa, a espiritualidade prepara, né? No nosso caso, na nossa casa, nós fazemos o nosso próprio defumador, para não dar tanto trabalho para a espiritualidade. Então tem uma combinação de ervas que é adequada e o plano espiritual vai trabalhar melhor, né? Tá? Nesse aqui o plano espiritual tem que trabalhar, né? Me perdoem os donos das indústrias, né? Mas atualmente é assim, né? Vida moderna, né? Tá bom? Então esse negócio esse tipo de defumador, né? Quebra isso, quebra aquilo, atrai isso, atrai aquilo, isso não existe, viu? Isso aí é rótulo, né? Tá bom? Se você acreditar e comprar, sua fé pode até, né, atrair, mas não que o defumador fez. Então a defumação é, né, aquela combinação de ervas, aquela combinação, né, que deve fazer limpeza e descarrego, né, e deve, né, auxiliar no ambiente mediúnico, né, não só para os médicos trabalharem, mas para a espiritualidade trabalhar também, né? Que através da manipulação dessa defumação é que eles vão fazer muitas coisas, né? Muito bem. Aí defumação, né? Terminamos o banho e vimos a defumação, né? Uma coisa importante, vamos aproveitar, né? 3 voluntários, rapidamente. 3 voluntários. O senhor vai ser o defumador. A senhora vai ser uma cabocla. Né? Uma cabocla e um paciente. Paciente não, perdão. Um médico que vai entrar no trabalho, né? Vamos lá, médico que vai entrar. Você está anotando? Perdão, você está anotando, né? Tem quem que não está anotando? Vai eu. Tá glúteo, Gaspar. Gaspar, né? Gaspar vai receber a defumação. Vamos fazer de lado para todo mundo ver, né? Às vezes a gente defuma, né? Vamos fazer uma defumação esquisita, né? Eu vou fazer uma defumação esquisita. Eu não sou defumador, né? Vou fazer uma defumação aí, né? Né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso não é defumação, hein? O que é defumação? Gente, defumação
É aquele material que foi preparado, né, com as ervas direitinho, foi colocado num local em que a espiritualidade agora vai trabalhar. Essa cabocla, antes da gente pegar, né, o material, ela está preparando esse defumador. Quando a pessoa que vai defumar, essa cabocla tem que estar presente, né, para assessorar. Por quê? Aqui na defumação, esse médium vai entrar no trabalho. Eu preciso prepará-lo, né? Então, primeiro, a pessoa que vai defumar tem que estar consciente disso, que ela vai fazer algo importante para aquele médium que vai receber, né? Que ela vai prepará-lo. Então não pode ser de qualquer jeito. Primeiro tem que estar, né, aberto, sintonizado com a entidade que vai fazer a defumação. Então, normalmente caboclos, né? Muito bem. Quando eu vou fazer a defumação, né, a ordem não importa, mas pelo menos esses pontos eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que lembrar o quê? Chakras, né? Então, no nosso trabalho de Umbanda, o solo é sagrado. O solo, onde a gente pisa, né, está carregado de energias. Então, a defumação, ela começa dos pés, e eu tenho que ir cortando todos os chakras. Então, defumador, dos pés e cortando todos os chakras, num movimento de vai e vem, na frente, né? Todos os chakras, eu tenho que chegar até o frontal, mas eu tenho que ficar paradinho aqui e esperar o defumador passar pela minha cabeça, né? Eu estou abrindo chakras, eu estou abrindo o meu ambiente de trabalho, né? Quantas vezes, né? Tchum, 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 vira, tchum, 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 não é assim, né? Novamente, dos pés à cabeça, né? Então aqui, dos pés à cabeça, né? Aqui nós temos o triângulo, né, condensador das energiazinhas que a gente carrega. Quando a pessoa que está defumando for defumar, né, ela deve parar até um pouquinho mais aqui, porque aqui é mais complicado, né? Aí continua, né? Aí terminou. Aí quando eu volto, muitas vezes, dependendo do trabalho, da casa, né? Aí eu vou, né, limpar minhas guias, né? Se eu tiver com as guias, aí eu vou, né, limpar as guias agora, né? Se eu tivesse com a guia na mão, aí eu vou limpar as guias, né? A gente faz antes. Faz sempre a guia primeiro. Então, é o que eu falei. A ordem não vai alterar nesse caso, né? Fazer primeiro a guia, mas depois, né, dos pés à cabeça. Depois dos pés à cabeça, tá? Então, essa cabocla vai estar presente, né? O médium tem que estar firme, né? Ali, mentalizando, né, o trabalho dos caboclos, que ele está fazendo um preparo, né? E assim vai. Né? Não precisa ser muita fumaça, né? Aí não dá nem para ver quem está defumando nem o médium. Não precisa ser assim, né? Não tem problema. Se tiver uma fumacinha, né, já tá bom. A espiritualidade, essa cabocla aqui foi, né? Uma fumacinha de nada dela já, né, já está utilizando. Então o que ela está fazendo? Ela está manipulando essas ervas, né? Ela está trabalhando nesses pontos, nesses chakras, né? Quando vira, os dois pontos principais é o sacro e esse triângulozinho aqui, né? Esse aqui, tá? O sacro e esses dois, e esse triângulo, né? Tá bom? Né? Virar também, geralmente a gente fala que deve virar sentido horário, né? Tem algumas pessoas que viram anti-horário. Tem algum problema? Vira no sentido horário. Tá defumando, né? Vira no sentido anti-horário. Existe uma diferença sim, horário e anti-horário, né? Quer ver por quê? Começa aqui, essa cabocla.
né? O que ela vai fazer? Quando vai começar a defumar, ela está trabalhando em ativar, né, os nossos chakras, né? Então ela está trabalhando e colocando o médium, como é que fala? Numa espiral fluídica. E essa espiral, ela tem um sentido, né? Então, vocês já viram quando uma cabocla, um caboclo, muitas vezes chega perto do médium, né? E parece que, né, ele está rodando em volta. Já viram isso? Um trabalho de baiano, né? Tipo, mais ou menos assim, criando, lembrando uma espiral. Essa cabocla vai estar gerando um ambiente fluídico, assim. Então, o sentido horário é o correto, né? Eu acho que isso já é uma intuição, né? Que quase, né? Todos os trabalhos intuitivamente, né? A gente até gira no sentido horário, mas via de regra é uma necessidade mesmo, não é o sentido horário, né? Se for no sentido anti-horário, é porque ela vai estar promovendo isso, essa espiral fluídica, né? Aí ele vai gerar o, né, contrário, né? Deve defumar de novo? Oi? Deve defumar de novo? Olha, prejudicar, não vou dizer que vai prejudicar, mas pode, né, não conseguir a contento, né, receber aquele respaldo que poderia receber, né? o Chocalão vai falar pra esse cara pra virar pra mim. Há casos, e isso envolve o descarrego, em que você é colocado, né, numa defumação e você gira ao contrário, mas aí é outra coisa, né? Defumação para começo de trabalho é assim, né? Tá? Né? Aí se a gente não sabe o que é horário, o que é, né? O sentido horário é assim, né? Para a direita, então, a mão direita, sem a mão direita. Tá bom? Mão direita, ó. Horário, né? Tá? Bom, então a defumação, esse ambiente que nós vimos, né? Agora os problemas, né, que ocorrem dentro de todo esse mecanismo, e a gente nem se dá conta, né? Eu vou fazer uma série de perguntas, né? Depois a gente vê. Chamado oral? Nilson, por favor. Isso vai com uma... Ela quase encarnou agora. Tem uma transparência nessa toma, por favor? Eu vou apagar aqui, né? Olha, vamos pensando, né? Por que nossa roupa é branca? Por que nossa roupa é branca? As guias nós discutimos em específico em outra aula, né? Mas vamos relembrar um pouquinho, né? Por que usamos as guias, né? Quais as guias adequadas para um médium adentrar no trabalho? Quais as guias que ele deve utilizar? Anéis, brincos, não é? Podem ser utilizados? Piercing, né? Pingente, coisas, né? Pode ser utilizado? Deve ser utilizado? Que mais? No caso das mulheres, né? As unhas podem ser pintadas? Isso influi de alguma forma, né? A do pé, a da mão, né? Maquiagem influencia, né? Perfumes influencia, né? Então são perguntas que eu estou fazendo para vocês, né? Nilson, perdão, essas canetinhas elas não escreveram na transparência, mas eu tenho aqui uma que escreve. Elas não escreveram, né?
Você escreve para nós as perguntas? Qual que era a primeira pergunta? Por que se veste branco? Por que nossa roupa é branca? As guias, não é? Que efeito tem, né? Quais as guias que eu devo utilizar num trabalho? Já tá no porquê. Já acabou? Por quê? Do vestido branco. Mas assim, né? Daí eu? Gaspar vai soprando para ela. Por que nossa roupa é branca? Porque para que, né, utilizamos as guias? Quais as guias, né, adequadas para o médium utilizar? O brinco, o piercing, né, podem ser utilizados, né? No caso das mulheres, né? Quem também pinta, né? As unhas, né? Cores, pintar unha na mão do pé, né? Perfumes, né? Influencia alguma coisa, né? Vamos ver. Eu disse que nós estamos discutindo o trabalho de Umbanda, né? Um trabalho, né, espírita, por exemplo, né? Onde um ambiente ele é quase que totalmente mental, né? Tudo isso pode não fazer sentido, mas no nosso caso faz, né? Então vamos ver, né, se tudo isso... Tem mais alguma coisa? Aproveitem para perguntar que a gente já coloca aqui. Quem tem dúvida em alguma coisa que pode usar, não pode usar, né? Eu uso óculos, né? Será que eu posso, né, usar meu óculos? Né? São dúvidas, né? Outro dia me perguntaram, eu tenho um aparelho, né, de auditivo, né? Isso influencia, né? Pergunta, dúvida é dúvida, né? Período menstrual, né? No caso das mulheres, né? Que mais? Meia, com meia, sem meia, né? Isso. Meia colorida. Vermelho. Usar sapatilha com solado de borracha. Sapatilha com solado de borracha. Onde tem dúvida, escreve aí. A gente vê se faz sentido, né? Mas essa pergunta é pra gente responder, eu não sei responder. Já tá virando. O senhor perguntou a calça escura por baixo da saia. Né? Calça escura por baixo da saia, roupas coloridas por baixo da roupa branca, né? Põe aí. Costumam levar, né? Costumam, né? Não deu. Bom, enquanto está escrevendo lá, Cruzar os braços. cruzar os braços, encostar nas paredes, né? Boa. Cruzar os braços, encostar nas paredes, né? Na hora do trabalho. Sim. O que mais? A entidade está falando do círculo, né? Então, a entidade da face é assim. A entidade da face é o contrário. É porque... Enquanto está anotando ali, vamos responder a pergunta do Takahiro, né? Ele disse que, né, quando a entidade está aplicando o passe, muitas vezes o passe é no sentido horário, mas às vezes é no sentido anti-horário, né? Então, existe, né, o acelerar, excitar, né, chakras, né? Mas existe também o desacelerar, né? Então, na verdade, né, as entidades, esse desacelerar chakras, né, não é tão comum, né? Mas existe existe no movimento contrário, muitas vezes, né?
No movimento contrário, muitas vezes a entidade ela pode estar, né, é algo mais ou menos assim. Eu vou representar aqui. Presta atenção nesse movimento. Quando eu ligar essa chavinha, né, a energia negativa ela vai fazer isso aqui, ó. Tchum, opa. Deu um pulo aqui. Está parecendo um esquema elétrico. É um esquema elétrico, né? O fluxo, né, da corrente ela vai fazer assim, ó, tchom, 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 e vai carregar esse componente que é um condensador. Eu falei que aqui nós temos um condensador também, né? Porque ele vai carregar, né? Então, olha, preste atenção no sentido, ó. Tchum! Estou carregando, né? Tá bom. Aí carregou. Aí aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Né? Tá bom. Agora eu vou trocar essa bateria e vou colocar uma lâmpada aqui. E vou ligar a chavinha de novo. Olha o sentido agora. Tchum! Quando eu descarregar. Inverteu, não inverteu? A Fátima falou que não entendeu nada. Não, é só um exemplo. Ó, vou explicar com as mãos. Assim, ó. O corpo fica como? De frente? Tá carregando essa, né? E eu corro, né? Me tempo da saca. Como é? Eu disse que existe o acelerar e o desacelerar, mas o desacelerar é pouco comum, né? Há situações, né? Mas o que muitas vezes ocorre no movimento contrário da entidade, na verdade, ela condensar a energia para ela aplicar e, na verdade, acelerar, né? Então, por exemplo, eu posso entrar, digamos assim, o médium, ele está só em desarmonia, né? Então vamos dizer assim que o chakra esplênico, que está desenergizado, né? Mas o médium em si, ele não tem, eu vou utilizar as próprias energias, eu vou harmonizar a energia do médium. Então, eu vou fazer isso aqui. Estou energizando, estou acelerando, né? Estou promovendo a harmonia do esplênico. Muito bem. Mas o médium está tão abatido, está tão convalescido que eu vou pegar essas energias do ambiente espiritual. Eu faço sentido contrário. Condenso no meu movimento, no meu aura e aplico. Mais é isso do que propriamente desacelerar. Então, às vezes a entidade está fazendo um movimento, né, contrário, não está nem tão próximo do médium, né, condensando para aplicar, né? Isso é mais comum ver. Então ele condensa, ele cria e ele aplica. Isso eu costumo ver, né? Condensa no próprio cavalo que trabalhando. Isso. No ambiente áurico do médium, né? E aplica, né? Se for isso, né, é o que eu estou explicando. Mas tem outras situações também, não é só isso não, né? Há várias formas de manipular, né? Estou explicando o que é mais comum a gente ver, né? Fátima, entendeu? Agora eu botei. Agora compreendeu? Ah, já está aqui. Por que se veste branco, né? Bom, tem vários motivos. Vamos começar pelo psicológico. Digamos que os nossos consulentes estejam adentrando
nunca pisaram num trabalho de Umbanda, não sabe o que é. Ouviram os atabaques, sentiram o defumador, viram as velhinhas, Aí entra e todo mundo se vermelho e preto. abre a porta e todo mundo de preto. Volta na mesma pisada que entrou. Então, o efeito psicológico pode não ser muito bom, né? Então, psicologicamente, o branco gera um efeito... Bom, pelo menos está todo mundo de branco aqui, né? Então, o branco cria aquele ambiente mais sereno, né? Não só de impacto, né? Se a gente entra todo mundo de branco, assim, né? Já, né? Tem uma suavidade, né? Tem um impacto bom, né? A princípio. Então, psicologicamente é favorável. Mas não é só isso no nosso caso, né? No nosso caso, né? Nós estamos trabalhando com tantas formas de energias manipuladas, né? Energias, e a cor tem muito a ver, né? De refração, absorção, né? Então, o branco é utilizado no nosso trabalho tanto pelo efeito moral, psicológico, como também para o fluídico. Por que será que a espiritualidade intuiu quem vá num funeral vestir preto? Não é? O último funeral que eu fui convidado, né, para ir assim, eu não tiro esse branco, né? Fui lá de branco, só eu de branco. Todo mundo de preto, só eu de branco. Me senti uma ovelha negra. Mas também entendi na prática, né? Por que num funeral todo mundo está de preto? Eu entendi porque num funeral todo mundo está de preto, como entendo porque dentro de um trabalho de Umbanda todo mundo tem que estar de branco. Você está lá no ambiente do funeral, né? Bom, normalmente aquele ambiente é melancólico, é triste, é carregado, é pesado. Fluidicamente, o preto não é que ele carrega, né? O preto absorve, né? Então, há um respaldo espiritual, né? Em que, né? Por exemplo, naquele ambiente do funeral, essa aqui é uma casa, tá ali, né? Aquele ambiente. Então, é como que os médios fossem chamados a imantarem, né? Aquele ambiente, né? Concentrarem aquele ambiente. Penso que a espiritualidade trabalha ali, né? De forma mais fácil. Cria-se um ambiente, né? Em que aquelas energias elas estão sendo drenadas, né? Suavizadas pelo preto, descarregadas. Então criou-se pela cor um ambiente de descarrego das energias. Muito bem. Se num funeral o preto está descarregando, se você, todo mundo de branquinho, você resolve ser aquela ovelha negra mesmo, né? Hoje eu vou de preto para o trabalho. Todo mundo de branquinho, você vem de preto. O que vai acontecer com você? Você vai ser o polo de descarrego do trabalho. Aí, meu amigo, se a espiritualidade não te ajudar, você vai ter uma convulsão aqui, porque você vai ser o polo de descarrego de um trabalho. Por isso que a espiritualidade pede para os consulentes. Preto não é bom, cores escuras não é bom, marrom escuro não é bom, roxo escuro não é bom. São as cores escuras, porque elas absorvem. Então você vai ser um polo de descarrego. Via de regra, no trabalho de Umbanda devemos utilizar cores claras, não é? Via de regra. Então faz sentido. Se não,
o preto no funeral está errado, não é? E como não está, o branco na Umbanda não está errado. Deu para entender? Faz sentido, né? Muito bem. No caso da roupa, por embaixo do bracinho, não tem problema. Não tem problema. Tecnicamente, não há problema. Se não ficar aparecendo, bem aí tem que estar, né? Bem por baixo mesmo, né? Porque, tipo assim, né? Roupa branca, uma gola assim, né? Preta, Se o preto absorve, os energias, então o branco ele é refratário. exatamente. O branco é refratário, né? Tá? Mas quando falam também da roupa dos consulentes, falam preto e vermelho. Vermelho também? O vermelho, na verdade, é mais psicológico, né? Do que propriamente assim um problema, né? Coisa da rosa vermelha. Isso, né? Tá bom? Às vezes a pessoa vem com uma rosa vermelha dentro do trabalho, pronto, né? Psicologicamente já, né? Mas é mais psicológico do que, né? Propriamente problema, né? Então é escuro e claro, né? Tá? Nós usamos o melhor, o branco, né? Que reflete mais, né? Tá, vamos lá. Então, quais são as guias, né? As guias, elas são importantes, né? Vamos voltar aqui no médio. Gaspar, obrigado, Gaspar. Mas tem que pegar todas as guias ou Você tem guia de semente aí fácil? Eu ia pôr uma minha, mas eu acho que não. Sobre roupa, né? Tipo, a gente ouve falar que a gente não pode vir vestido de calço branco pra gira, né? E se, assim, quando a gente for trabalhar de branco, no trabalho normal, e dessa maneira vir pra gira, né? Se você termina o seu serviço, né? Toma um banho, você veste de branco a roupa que você usa aqui dentro e vem pro trabalho. Na verdade, bom, não é? Porque, apesar do branco ser refratário, né? Alguns tipos de fluidos, outros, né? Vão ficar impregnados na roupa no ambiente que você está, né? Então, independente, né? Até se não estiver usando, né? Pode ser, né? Influenciado, né? Pode assimilar, né? Então, a roupa, né? Realmente o ideal seria de casa para cá, né? O ideal. Mas se não for possível, né? É mais uma construção mental de harmonia, né? Para quebrar, né? Qualquer tipo de influência que possa existir desse ponto. Porque aí vale, né? Uma condição mental boa, né? Bem, não vai ter problema. Né? Mas que influencia, né? Bom, na verdade, não é. Mas, né, se for uma condição, né? Vamos trabalhar assim, né? A pergunta é as guias, né? Bem, as guias, né? Então, vamos discutir rapidamente, né? Então, 3 tipos de guia: a guia de coroa, a guia cruzada, que normalmente é uma guia de semente, uma guia de descarrego, uma guia de trabalho, né? E a guia, colocar a quarta também, né? A guia das 7 linhas básica, né? E a guia de trabalho com a entidade de trabalho, né? Então, digamos, né? A guia só coroa, Oxalá, né? A coroa está em Oxalá, uma guia cruzada de semente, uma guia de trabalho na linha dos baianos, né? E a guia, né, das 7 linhas, né? Então, a guia das 7 linhas, né? Olha como aí entram as cores. Entendam, né? As cores, elas são importantes. Se não fizesse, né, sentido, não tivesse importância não existiria. Prestem atenção nisso. Então, na vibração das 7 linhas, né? Contas, cor, forma de se preparar, tudo cria um ambiente que vai favorecer, não é?
o trabalho do médium em todos os sentidos: chakras, meridianos, pontos de energias, né? Chakras específicos no momento da incorporação, como é o caso, né? Desse chakra aqui, né? Como que é o nome desse chakra? O humeral, né? Então, notem, né? A guia cruzando o humeral, né? Bom, então, a guia da coroa, né, está fechando um circuito entre, né, o coronário, o cardíaco, o esplênico e o gástrico, né? Esses chakras são básicos, né? O esplênico está alimentando todos os demais chakras, né? O coronário recebendo as forças do alto. A guia, ela ajuda, ela cria um circuito, né? Favorecendo essas energias. Então, a guia é um instrumento, né? Fundamental. Né? Ela ajuda a conduzir fluxos de energia. Por isso que ela arrebenta, né? E as cores, né? Ela cria uma ressonância em determinados tipos de energia. A guia das 7 linhas, né? Ela cria uma ressonância naquelas linhas de trabalho que estão identificadas por essas cores, né? A guia da coroa na coroa, a guia de trabalho com o guia de trabalho, né? A guia de semente, essa cruzada dessa forma, é uma guia de descarrego, né? Porque no ambiente mediúnico de trabalho, o médium vai estar, né, com o chakra humeral sendo utilizado, o triângulo que condensa essas energiazinhas aqui precisa ser descarregado, né? E aí vai, né? E ela está cruzada dessa forma porque, né, cruzada da esquerda e cruzada da direita sentidos diferentes, né? Ela tem que cruzar entre o humeral, né, e atingir o esplênico, né? Que são os pontos que mais precisam ser descarregados, né? Essa parte, né, do triângulozinho, o gástrico, né? A gente tem aquela ânsia muitas vezes assim, né? E o esplênico, né? Porque está alimentando todos os chakras, né? Então são, né, as guias, elas são condutores, favorecem, né, o fluxo das energias, né, na corrente fluídica que envolve o médium dentro de um trabalho mediúnico, tá? Então as guias, cores, formas, né, de ser elaborada, tudo é muito bem fundamentado, né? Então uma pincelada aí, né, para a gente avançar, né? Muito bem. Então tá, as guias, né? Depois se tiver alguma pergunta. Agora, unhas pintadas, né? As unhas pintadas, né? Elas vão gerar da mesma forma aquele ambiente psicológico, né? Então, as mulheres, né? Digamos que eu pinte as unhas assim, um vermelhão, entendeu? Vermelho Ferrari. Vocês não gostaram da sugestão, né? Como é que vocês falam esse vermelhão? Vinho. Vermelho sangue. Psicologicamente, é o problema da rosa vermelha. Psicologicamente, numa consulência, pode não ser bom psicologicamente, né? Venha. Psicologicamente, não recomendado, né? Coisa suave, coisa, né, simples, né? Um bando é tudo simples, tudo humilde, né? Nada assim muito carregado, maquiagem, cores, né? E a gente tem que ficar meio apagado, assim, né? Quanto mais apagado a gente estiver dentro de um trabalho, melhor, né? Porque muitas vezes é prejudicial para o médium. Digamos, né? Vermelho Ferrari, né? Metade da consulta você pode estar olhando para a sua unha. Tudo que cria atenção num ambiente mediúnico, né, pode gerar problema.
baiano quando está trabalhando aqui, está arriscando um ponto, às vezes ele não para, não coloca 2, 3 pessoas aqui, porque o povo está olhando o ponto que ele está arriscando, está atrapalhando. Ele sente, não está bom, não vai dar certo. Ele põe 2, 3 pessoas aqui. Não é bom. Mas, além desse problema psicológico, tem outros. Acabamos de discutir que na nossa Umbanda, num trabalho mediúnico, né? Cores, não é? Cores, essas 7 cores aqui, né? Elas estão ligadas, né? As linhas, né? Então, via de regra, né? Uma coisinha assim suave, de leve, discreta, né? Até aí tudo bem, gente. Mas o ideal, né? É não usar ou esse discreto, né? Por quê? Porque realmente vai influenciar. Vai mesmo, né? Então, entendamos. Trabalho mediúnico dentro de um ambiente em que não é aconselhável, tá? Unhas pintadas. Se for, discretamente, né? Perfumes, maquiagem. Perfumes, né? Maquiagem. Bom, perfume, né? Nós vamos estar em contato com a consulência, né? De repente a pessoa ela tem rinite, asma, né? Um monte de coisa, né? Aí você chega perto dela e começa a espirrar. Você sai, ela respira. Você chega perto, ela começa a espirrar. Tomemos cuidado com o nosso perfume, né? Porque quanto mais discreto nós formos, melhor, né? Então, o perfume, né? Nosso perfume em dia de trabalho é arruda, alecrim, alfazema. Aquilo que está no nosso ambiente de trabalho. Não é que não pode, gente, mas né, não vamos carregar, porque realmente não é bom, né? Olha, já me vi em situações bem difíceis, hein? Não foi propriamente um trabalho de Umbanda, foi numa câmara de passe, né? Quando o médium entrou, Nossa Senhora, parecia aquela tosse de ectoplasma, né? Todo mundo tossindo, mas era todo mundo espirrando, né? Eu tenho rinite alérgica também, né? Então, também fiquei lá espirrando, né? Aí a gente tem que usar o bom senso, né? Não precisa, né? Se perfumar, assim, né? Só que tem um negócio, e eles também usam o odor, né? Da arruda, charuto, para ajudar. Na verdade aí é o fluido, não é que vai interferir nesse sentido. Mas ajuda, né? A sentir o cheiro. Ajuda, né? Então, né? Às vezes o galho de arruda tem que ser maior, porque o perfume está muito forte, né? Vamos lá, acessórios, né? Acessórios. O que é acessório? Brinco, essas coisas? Brinco, anel, relógio. Os acessórios, né? Bom, quando o médium ele está dentro do trabalho, né? Bom, os piercing, né? Só para a gente aproveitar aqui o ensejo, né? Os piercing, né? Os piercing, eles têm pontos estratégicos, né? E eles são desenvolvidos nos umbrais, né? Os pontos. Por quê? Porque determinados pontos da orelha, né? Quem faz, como chama? A aurico... como que é?
auriculoterapia, né? Não é aqueles pontinhos que põe a sementinha de mostarda, assim, né? Determinados pontos, né? Curiosamente, né? Você olha os piercing, assim, né? Atinge, mas na mosca, pontos estratégicos, pontos que inibem raciocínio, pontos que geram sonolência, pontos que desativam, não é, vitalidade do corpo, então, né, fica mais caidinho ali, né, é interessante, né, então, olha, os piercing é um estudo muito profundo dos meridianos do corpo, né, e esses pontos foram desenvolvidos, né, nos umbrais, porque é incrível. Esse aqui, por exemplo, né, é um ponto que está ligado diretamente, né, à sede do raciocínio, né, e pium, né, 1 e 1 são 4, né, muda aqui, né, pium, E do nariz? Isso do nariz. pium, pium, né, qualquer ponto. Esses que você vê, né, língua, né, todos, né, o laríngeo, por exemplo, né, é a nossa fonação, né, mas fonação não é só, né, o verbo. As palavras, elas estão carregadas, né, de energia. Esse fonar em todo o sentido. O laríngeo faz isso. O laríngeo é um chakra, né, que naquilo que você está fonando, né, as suas palavras estão carregadas não só, né, pelo poder da própria palavra, como um mantra, mas, né, ela também tem a carga do laríngeo, né? Quando você diz pode, não pode, com certa firmeza, né, o laríngeo está atuando, energizando. Então, né, e o laríngeo, né? Todos os piercing, é engraçado, né? Porque esse de umbigo, por exemplo, é sugoi, desestimula o genésico, né? É muito interessante, mas os piercing não é assunto para a gente discutir agora. Só que esses acessórios, né? Piercing, brinco, né? Brinco, né? Dá para ver essas linhas aqui? Né? Essas linhas, né, elas estão ocorrendo dentro, vamos dizer assim, né, quando os nossos chakras eles estão ativados, né, no ambiente mediúnico, né, o coronário está bonito, assim, né, branquinho, né, abrindo, né, nós estamos assimilando. Isso aqui não está saindo, isso aqui está entrando, né? Nós estamos zen, nós estamos assimilando, né? Então, coisas pequenas, né? Uma aliança, por exemplo, né? Bom, a aliança, a princípio, ela está no dedo. Quem tem, não precisa tirar, né? Pode deixar. Não vai gerar prejuízo. Mas uma pulseira, vai. Uma pulseira já vai. Uma pulseira, ela vai concentrar determinadas, né, cargas no braço. Uma pombagira cigana, num trabalho correto, né, pode utilizar pulseiras. Aí você vai falar, nossa, a pombagira como é que fala? Esqueci a palavra. Vaidosa, né? Um monte de pulseiras. Em alguns trabalhos, ela está usando aquela pulseira para proteger o médium que ela está trabalhando. Ela vai carregar, né, determinadas cargas no braço, né? O esquerdo, por exemplo, é muito utilizado por elas, né? Então, né, coloca aquelas pulseiras não pela vaidade. Há casos, né? Toda regra tem a sua exceção, mas o fundamento existe, né? Mas é a pombagira naquele trabalho. Então, se o médico colocar um monte de pulseira e não estiver num trabalho desse, ele vai estar, né, se autocarregando. O brinco é a mesma coisa, né? Põe os brincos, põe a pulseira, correntinhas.
uma correntinha, né? Vamos dizer assim, né? Uma coisinha assim, né? Pequenininha, significante, né? O ideal é não ter as guias só, né? Mas foi uma coisinha assim, né? Muito pessoal, que você tem muito carinho, não quer tirar, né? Não tem problema, né? Pega uma correntona, né? Não é? Também, né? Não pode, né? Tá? Então, nesse sentido, né? A aliança, óculos, não gera problema não, né? Tá? Agora, correntes, pulseiras, brincos, né? Piercing, né? Aí tudo isso gera. Período menstrual, não é? No período menstrual, nossa, vamos já tirar um outro tabu aí, né? Meu Deus do céu, não tem nada a ver com aquela coisa de sangue, nossa, não tem nada a ver. No período menstrual, né? A mulher, ela está mais sensível, né? Tanto é que o sistema nervoso, né, pode até entrar na TPM, né? Então a mulher está mais sensível. E se ela entrar num ambiente mediúnico e dependendo do tipo de trabalho, ela vai ficar mais sensível. Ainda pode não ser bom para ela, né? Não tem nada a ver com o sangue, né? É pela situação hormonal, tudo que está ocorrendo com ela, né? Então há trabalhos que ela vai poder entrar, né? Um trabalho de harmonização, né? Uma corimba, por exemplo, muitas vezes ela vai poder entrar, né? Em determinados trabalhos, até aplicar passe em alguns casos, né? Outros não, né? Vai do tipo, né, de orientação que nós recebemos. Via de regra, no período menstrual, vamos pedir uma orientação para o chefe, dependendo do trabalho, nós poderemos, né, realizar ou não, né? Tá? Cada caso aí, né, merece ser então avaliado. Mas aquela coisa de sangue, aquilo tudo lá, não tem nada a ver não. É pelo sistema, né, vamos dizer assim, né, nervoso, emocional da mulher naquele dia, né? Tá? Então os médicos que estão no atendimento, então tem que estar perguntando toda hora do que é chefe. Não é que é toda hora, nós já sabemos algumas condições, né? Por exemplo, né? Período menstrual no atendimento das pessoas que estão fazendo atendimento à consulência. A gente já perguntou uma vez, disse que pode, não tem problema, então nós estamos fazendo, né? Na corimba, diz que pode, não tem problema. Não é que é toda vez, cada caso a gente vai pedir a orientação, né? E a gente já fica sabendo, então o chefe pequeno já sabe, né? São alguns casos que não é adequado. Por exemplo, um trabalho lá da desobsessão naquele dia, aquele trabalho lá, né? O ciclo menstrual está fora do normal, né? Então, aí, né? A pessoa, né, ela não está bem pelo, né? A mulher não está bem por estar então, né, menstruada. Ela não está bem, ela está cansada, ela está, né? Então aí, né, ela deve se resguardar, né? Não vai entrar naquele trabalho mal, né? Tá? Mas é só por causa disso, né? Tá? Meia colorida ou sapatilhas é a mesma coisa que nós estávamos discutindo, né? Do vestuário, a mesma coisa, né? Então, as meias, né? As meias elas eram brancas, agora elas são cinzas, né? Mas, né? É o melhor enquanto que eu posso utilizar, né? Mesma coisa que a gente discutiu até das roupas, né? Então eu tô aqui com uma meia vermelha, né? Não é bom, né? Roupas coloridas por baixo da roupa, não tem problema, desde que, né, estejam medidas, assim, tal, né? Cruzar os braços, encostar na parede, tá? Cruzar os braços, né? Bom, cruzar os braços também, né? Já pensou? Eu não vou fazer isso, né? Encostar nesse congá não, mas já pensou? Eu ficar aqui assim, né? Numa hora de trabalho, aquela consulência ali, nossa, tudo aquilo que o congá constrói no mental das pessoas, eu vou estar destruindo, né?
Eu não vou ver mais o Congá. Eu vou ver aquela criatura de braço cruzado aqui. Né? Tipo assim, tanto faz, não tô nem aí, né? Cruzar os braços psicologicamente gera tudo isso. Agora tem outro problema, né? Mediúnico. Trabalhar na Umbanda não é fácil não, né? Olha os meridianos, olha tudo lá, né? De novo, né? Reavalia, né? Não é bom. Você já viu a entidade aplicar passe com você assim? Né? Já viu? O que a entidade faz? Descruza o prato. Se desse para aplicar um passe dessa forma, ela não faria questão, né? O problema é que, né? As energias aqui, né? Braços e pernas tendem a fechar ou abrir esses fluxos de energia nos nossos meridianos, não é? Quem trabalha com meridianos, alguma coisa, acupuntura? Você colocou mais tatuagem. Tatuagem, vamos fazer um parênteses para as tatuagens, tá? Vamos encerrar aqui, né? Bom, onde eu estava, dos braços, né? Você vai, né, fazer uma acupuntura ali, ele está mexendo aqui na sua cervical, tem nada a ver, né? Pescoço aqui, né? Aí você está lá na cama, você cruza as pernas. Ele não vai continuar a acupuntura, ele vai pedir para você descruzar as pernas. Está fazendo acupuntura, né? Ali, e você ficar assim, ele também não vai fazer esse ponto aqui, que cruzou, fechou, aquele meridiano fica interrompido nas suas energias. Braços e pernas interrompem fluxo dos nossos meridianos. Até dedo faz isso. Eu estou interrompendo um dos meus meridianos. Quem pratica yoga, né, vai conhecer alguns movimentos, né, muito interessantes para favorecer, né, o fluxo de determinados meridianos, né? Como que faz figuinha? Figuinha? Como que faz figuinha? Assim. É tendinite, né? Bom. Figuinha, né? Eu fechei, né? Assim, uma determinada corrente, né? Num dos meus meridianos também, né? Por isso a figuinha faz sentido, né? Muito interessante. Então, cruzar braços, pernas, né? Encostar na parede. Já apagou? Então, acabou. Né? Encostar nas paredes, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Notem que as sujeiras, vamos dizer assim, né? Tendem a acumular em cima, né? Esses cantinhos, né? As energias, tudo aquilo, né? Que é desmaterializado, tudo aquilo que é diluído por lágrimas fluídicas e tudo quanto é, né? Carga deletéria, né? Do ambiente de trabalho, ela é diluída no chão, né? E as paredes, elas são levantadas de formas a drenar essas energias, né? Então o médium vidente vai ver, né? É como que uma sombra, né? E essas cargas, elas tendem a ficar, né? Elas vão escorrendo, elas tendem a ficar nos cantinhos, né? Por isso quando está sendo feita limpeza das casas, né? As entidades trabalham muitos cantinhos. Aí, lá vem o médium. Estou cansado. Você vai ficar mais ainda.
as várias posições, né? Nossa, você vai encostar assim, daqui a pouco você já está assim, ó. Você é Apolo de novo. Aqui é pior que vestir o preto, né? Você está assimilando tudo que está sendo drenado aí, né? Além de psicologicamente não ficar bem, né? Você agora é um polo, né? Centrado dos descarregos, né? Complicado isso, hein? Faz sentido, não é bom, tá? Né? A gente vem aqui receber energias boas, a gente não bate a cabeça, não toca aqui com a parede, longe delas, tá? Sobre a tatuagem. Muita coisa tem para se falar da tatuagem, né? Mas eu só vou falar uma coisinha assim, né? Muitas falanges de espíritos marcam, né? Aqueles que eles consideram deles. Eles criam marcas, né? E essas marcas a gente costuma ver, né? E elas têm um código, né? Por exemplo, a cruz, a flor, né? A rosa, a serpente, né? Jesus, né? Tem um certo código e são falanges, né? De zonas trevosas. Elas marcam aqueles que elas consideram deles, né? Então às vezes você vê uma cruz, né? No peito da pessoa, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos no Carandiru, né? Como policial, né? E um dos detentos, né, mais perigosos, né, ele tinha uma cruz no peito, mas dava para ver direitinho os detalhes, né, do que representava aquela cruz. Enfim, tatuagem é uma coisa muito boa, né? Melhor não fazer, né? Depois tá marcando o corpo, né? Numa próxima encarnação pode vir umas manchinhas na pele, porque prejudicou o corpo perispiritual, né? Essas coisas todas, né? Melhor não fazer, né? Estamos no horário, né? Podemos encerrar então?